Olá, queria compartilhar algo com vocês, cujo conteúdo, por coincidência, vai ser um mini curso da imersão. Então, tudo que eu vou falar aqui é tema para várias semanas. Mas eu quero aproveitar, não queria perder o time do que aconteceu comigo hoje na escola do meu filho, para compartilhar isso com vocês. Então, como eu estou estruturando para as seguidoras, para as alunas da imersão, tudo isso que eu vou falar hoje, senta que a conversa vai ser longa. Então, por quê? Porque eu vou esmiuçar esses temas aqui tão importantes ao longo das próximas semanas. O que eu vou falar aqui nesses stories é só uma introdução de anos de estudo. E tudo isso que eu estou falando vem de fontes preciosas, de muitas pessoas que entendem, então nada disso eu tirei da minha cabeça. Bom, primeiro eu quero compartilhar com vocês que eu recebi um formulário na escola do meu filho dizendo que eles vão ter aula de educação sexual, abordando abuso infantil, perigos na internet, bullying. Na verdade, eles estão misturando muitos temas aqui. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que há anos eu venho fazendo isso. Eu recebo esses formulários e deixo o Vini e o Fred dessas aulas. Quando tudo isso começou, eu até preparei uma aula para os meus filhos para abordar todos esses temas. Primeiro foi com o Vinícius, depois foi com o Frederico, e disso eu lancei um e-book. Quem está aqui há mais tempo sabe. Com aulas, fiz lives e expliquei por que eu deixo os meus filhos fora dessas aulas. Por que eu fiz isso, como eu fiz isso, quando que eu acho que as mães devem fazer isso. Então, resumindo, a minha decisão relativa a esses temas é que isso aqui é de responsabilidade da família. Os pais são os primeiros educadores. A obrigação dos pais é educar os seus filhos conforme seus valores, seus princípios. Então, a educação moral, sexual, religiosa é dentro do lar. Então, a minha decisão foi deixá-los de fora sempre, porque hoje a escola aqui nos dá essa opção que é muito bom, e eu não tenho medo de ir contra a boiada, eu não tenho medo de parar, estudar, refletir, será que isso aqui é realmente melhor para os meus filhos? Será que essa opção de deixar a escola dar esses temas é a melhor opção? Então, será que a escola vai ensinar os meus filhos esses temas tão importantes conforme os meus valores, os meus princípios, conforme a minha religião? Então, são assuntos tão importantes como este, que eu acho que não pode ser dado de forma coletiva, em 35 minutos, por uma desconhecida. Afinal, as professoras dos meus filhos não faz nem 2 meses agora que começou o ano letivo. Então, vocês entendem que há um problema e esses problemas aqui não podem ser dados assim, dessa forma. Então, eu assumi as rédeas da educação dos meus filhos e quero da escola o quê? Matemática, geografia, história. Se você já leu esse livro aqui, Maquiavel Pedagogo, que eu falei muito já dele na imersão, você vai entender que isso não é um problema dos Estados Unidos, da Flórida, do Brasil, da Califórnia, não. É um problema mundial. Estão tentando manipular os nossos filhos através de um sistema, porque a família está cada vez mais ausente. E essa forma de manipular é justamente porque os pais estão terceirizando a responsabilidade que é nossa. Eu tenho uma aula na imersão que eu aprofundo muito falando dessa revolução cultural. E tenho também uma outra aula que eu aprofundo que é como impedir que seus filhos sejam doutrinados. Então, tudo isso eu não tirei da minha cabeça. Claro que não. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu indico, e por muito tempo já eu venho falando isso, quem é novo aqui, quem é nova aqui, pode ficar até um pouco confuso, mas eu prometo que ao longo das próximas semanas eu vou esmiuçar esses temas. Então, o que eu hoje queria aprofundar um pouquinho mais, que eles misturaram aqui, que eles falaram de bullying com educação sexual. Então, gente, vamos parar e refletir. Bullying é um problema muito importante. Eu vivo isso. Eu tenho um filho que tem limitações físicas, que vive há anos, desde pequenininho, sofre na pele bullying. Então, o mini curso que eu estou preparando para a imersão é justamente prepare o seu filho para a estrada e não a estrada para o seu filho, onde eu pego um desses temas tão importantes para
principalmente para mostrar que nós temos que fazer o contrário disso aqui. Nós temos que, de forma individual, fortalecer os nossos filhos. Essas aulas aqui de 35 minutos estão provando, essa geração é a prova de que isso aqui não está dando certo. Por quê? Porque a sociedade está decadente de valores morais. E a minha solução é o contrário. A minha solução é deixar os nossos filhos fortes. A minha solução é aulas profundas, em 4 aulas profundas, inclusive eu vou abordar livros que não têm tradução em português, porque isso é necessário que os pais resolvam o problema de bullying, deixando os nossos filhos fortes, enfrentando as frustrações e não querendo colocar em aulinhas de 35 minutos de forma coletiva abordar assuntos tão importantes. Então, eu quero aproveitar esse formulário, deixar o meu filho de fora e mostrar, anunciar para as minhas seguidoras e para as minhas alunas que essa questão do bullying, das frustrações que os nossos filhos têm, a gente precisa encarar de uma forma diferente do que a sociedade vem tratando. Esse mini curso é algo profundo, mas antes dele, eu percebi que as minhas seguidoras e as minhas alunas precisam desfazer algumas crenças, que isso foi colocado na cabeça das mães, que é justamente isso aqui, dizer não, não se deixar levar pela boiada. Quando eu falo de educação moral sexual, eu falo que isso é responsabilidade dos pais. Os pais precisam deixar os seus filhos fortes. E os pais só vão deixar os seus filhos fortes, filhos que consigam superar as frustrações, que consigam superar as desilusões, que consigam encarar o difícil, que consigam encarar bullying, que desde a minha época todo mundo, quero ver quem é um ser humano que não sofreu algum tipo de bullying incômodo nas escolas. É normal, os outros fazem piadinha e a gente precisa deixar que os nossos filhos encarem as frustrações da vida, enfrente. Imagina o tanto que meu filho já não enfrentou. Ai, coitadinho, tanto de gente que adultos olham para ele com esse olhar, ai, coitadinho. Então, eu preciso antes de ensinar os meus filhos a encararem o bullying, encararem os desafios da vida, eu preciso educar os meus filhos. Eu não posso ter medo de educar os meus filhos. Então já anota aí, dia 23 de outubro, eu estou preparando uma masterclass. Não tenha medo de educar o seu filho, que vai ser apenas uma aula introdutória para um mini curso. Prepare o seu filho para a estrada e não a estrada para o seu filho. Então são muitos temas, são muitas coisas para eu falar. Então eu gostaria muito de contar com todas vocês. Gostaria muito de despertar em vocês essas reflexões. Queriam que vocês entendessem que o sistema educacional hoje, esse livro aqui é a prova disso, as teorias modernas de educação, psicologia, estão deixando essa geração dos nossos filhos fraca, ansiosa, depressiva, estão batendo todos os recordes. Por quê? Porque os pais estão terceirizando para a escola, para pessoas desqualificadas, assuntos tão importantes como esses daqui, ó, que eu acabei de receber um formulário. Então eu quero te propor, vem estudar comigo, vem aprofundar comigo e assumir a educação dos seus filhos, assim como eu tô assumindo a educação dos meus filhos, porque eu não tenho medo de educar os meus filhos.